Irmãos, nós estamos falando sobre ciclos. Quero insistir com você que ainda não participou ou não ouviu. Já ministramos 2 domingos sobre isso. Confesso para os irmãos que tinha em mente ministrar só um domingo, mas senti no espírito que deveria falar um pouco mais sobre isso. Então, tem 2 domingos atrás a primeira palavra, falando o que é ciclo. No domingo passado, Deus me deu uma direção específica. Eu pensei que daria para falar as 2 coisas, mas não deu, para falar sobre aquelas pessoas que mudaram de ciclo e ainda não começaram o novo. E hoje eu quero falar sobre aqueles ciclos mais importantes, ou aqueles que normalmente em conversas, em aconselhamentos, em ministrações, em percepções espirituais, e avaliando a própria vida cristã, eu entendo que são ciclos onde eu mais vejo as pessoas patinarem nele, mais vejo as pessoas não irem para frente, serem reprovados. E quem sabe um desses, pode estar fazendo parte da sua vida. Então, para aqueles que ainda não ouviram nada sobre ciclos, deixa eu dar só uma introdução aqui, senão não dá tempo de eu falar sobre esses ciclos. São 7 ou 8 ciclos, se não me engano. Então, ciclos é a forma de Deus contar o seu tempo aqui na Terra. Então, lembra, nós vivemos de eventos e processos. A cada evento, o evento é aquilo que começa um ciclo. Acontece algo na sua vida. Ou você casou, ou você converteu, ou você teve um filho, ou você abriu uma empresa, ou você começou num novo emprego, ou numa nova função. Tudo isso são eventos na sua vida. Mas existem eventos também dentro da igreja, no tocante à experiência com Deus. Um dia que você vem na igreja, não está nem imaginando nada, de repente uma palavra que Deus diz, uma manifestação sobrenatural sobre a sua vida, marca a sua vida ali. Às vezes não marcou a vida de ninguém, mas só a sua. Então isso é um evento na sua vida. Começou ali um novo ciclo. Um ciclo sempre começa com um marco. Um marco é sempre um evento novo, algo diferente, algo que você percebe. Às vezes só você percebeu, às vezes todos perceberam isso. Então não importa muito o que os outros pensam, mas importa para você. Então, um evento. Esse evento determina um novo ciclo. E esse ciclo acontece em torno aí de 7 anos. Por que eu estou falando em torno, sendo que eu já falei que são 7 anos? Porque, na verdade, o tempo na Bíblia, ele é algo assim bem relativo. Mesmo porque Deus não está sujeito ao tempo. A Bíblia fala que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, isso mostra que Deus não está sujeito ao tempo. Ainda que é muito difícil para mim e para você raciocinar sem tempo. Checar as coisas sem tempo. Quando nós pensamos em tudo, está debaixo de tempo. Mas Deus é quem criou o tempo. Então Deus está acima. E raciocinar isso e levar isso em consideração, entender, talvez não seja muito simples. Mas o que acontece no ciclo? Normal que são 7 anos. A Bíblia define em cada ano algo que é o mover de Deus para a minha vida e para a sua vida naquele tempo. Então, sempre, todos os ciclos vão passar por 7 fases, vamos chamar assim. Então, a primeira fase é a fase do aprendizado. É a fase que você está conhecendo e percebendo o que está acontecendo. Eu entendo que nós, como igreja, estamos nessa fase desse novo tempo de Deus, conhecendo e percebendo o que está acontecendo. Creio que nós estamos meio que no final desse tempo, porque já está muito claro, pelo menos para mim, para toda a liderança, ou para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, do que é que Deus está encaminhando. Então, sempre que começa um ciclo na sua vida, algo novo aparece. E precisa de você conhecer isso, perceber isso, para você entender em que você entrou. Qual é o tempo, qual é o momento agora da sua vida. Segundo, depois que você tem esse princípio estabelecido, você aprendeu, conheceu, ampliou a visão e tudo, aí você entra no segundo ponto, ou no segundo princípio, ou na segunda fase, que é adequar-se a esse novo tempo. Mudar atitudes, mudar comportamentos, mudar, não princípios de vida, mas você precisa se ajustar a esse tempo. Porque coisas que você fazia não cabem dentro desse ciclo. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando você entra em aliança com esse tempo, com esse ciclo. Agora não tem mais discussão sobre isso. Agora não tem mais dúvida. Agora está completamente convicto. Você se aliançou. Dali é só para frente, não tem retrocesso algum. É o terceiro ano, é a terceira fase. Quarto é quando você começa a ter frutos abundantes.
do trabalho desse novo ciclo, porque Deus está trabalhando na sua vida, você também está trabalhando, você está investindo, plantando, e aí começa um grande retorno. Só que o quarto ano desse retorno que você tem, esses frutos são as primícias a Deus. E se você desfrutar de todo esse fruto para você, pode ter certeza, você morre no ciclo. Porque o quarto ano é o ano que começa a sobejar os frutos, mas esses frutos é para investir no reino de Deus. O quinto ano é um quinto ano de mais fruto ainda. E esse, você deve desfrutar dele na sua grande maioria. Você já deu suas primícias a Deus, agora é Deus te abençoando. É o resultado de investimento. No sexto ano, é o ano da bênção tríplice. Você vai ter frutos como você nunca teve na sua vida. Vai ter um retorno e bênção de Deus como nunca aconteceu. Por quê? É para te sustentar no sexto ano. E no sétimo, que é a última etapa, que é o descanso. E no primeiro ano do novo ciclo. Então Deus vai te abençoar de tal forma que você não vai entender de onde vem tanta bênção da parte de Deus. Como que eu tenho tanto resultado assim? Esse é o sexto ano. É a sexta etapa. E no sétimo é o descanso. Descanso de quê? Desse longo processo pelo qual você passou. E aí, no oitavo ano, recomeça um novo ciclo. E assim é a vida cristã. Se você não tem entendimento nisso, é muito importante que tenha, porque é assim que Deus move. Porque esse ano você precisa esperar aquilo que faz parte do seu ciclo de vida. Se você, em uma determinada área da sua vida, esperar para esse ano algo que não é o ano do ciclo, você vai ficar frustrado. Então que você trabalhe em cima daquilo que Deus definiu como ciclo, como etapa, como fase da sua vida nesse ano. Para você não ficar frustrado, para chegar no final do ano e falar, conquistei aquilo que eu tinha em mente. Amém, igreja? Amém? Esses ciclos, deixa eu relembrar mais. Voltando no que eu falei no domingo passado, peguei algumas figuras na Bíblia que representam pessoas, histórias, fatos, mas que são também símbolos de coisas como essa. Eu peguei Samuel. Samuel, no último ciclo da vida dele, como ele tinha sido vitorioso até então, sempre vitorioso, o último ciclo, ele quase que não o termina. Por quê? Ele tinha acabado de terminar um ciclo, estava muito bem, está entrando num novo, e muitos de nós, como eu disse no domingo passado, olhamos para um novo ciclo e tem algumas coisas, alguns sentimentos ou algumas percepções que nos impedem de entrar. Às vezes medo, insegurança, indisposição. Fala, puxa vida, eu vou começar um novo ciclo, mas está bom desse jeito. Samuel já tinha vivido mais de 9 ciclos na vida. E segundo a Bíblia, nós temos por volta aí de 10 ciclos em toda a nossa vida, que daria os 70 anos. Então Samuel, no caso dele, por uma ligação de alma com Saul, ele não queria entrar no novo ciclo. Estabelecer um novo tempo na vida dele. E se você estava aqui domingo, se não estava, é importante que você pegue o CD, ouça, porque pode ser que você está entre um ciclo e outro. E o que é que acontece quando alguém está entre um ciclo e outro? Ele olha para a vida dele, não vê nada de errado. Não tem nenhum pecado, ele não tem nenhuma prática, ele não tem nenhum princípio assim escandaloso de vida, alguma coisa completamente errada na vida dele. Mas ele sente que está faltando algo. Ele sente que assim não está completamente em paz. Ele sempre pensa que algo ainda não está completo na vida dele. Isso é a síndrome do ciclo bem-sucedido. Você terminou um ciclo muito bem, e agora para começar outro, como não começou e Deus já está te empurrando, como fez com Samuel, Deus falou para Samuel, até quando você vai ficar aí parado? Eu já não mandei você ir para frente? E Samuel resistia em continuar fazendo aquilo que ele imaginava que deveria ser, ainda que ele soubesse que Deus estava empurrando ele para frente. Essa é a síndrome do ciclo bem-sucedido. E se você imagina que você está nessa situação, ouça, e não ouviu a palavra de domingo, ouça. Agora, nós temos o contrário. E aí eu dei o exemplo de Saul. Saul foi um homem que entrou num ciclo. Qual o ciclo? De ser rei. Passou o primeiro ano com maestria, muito bem, com muito êxito. E quando ele entrou no segundo ano do ciclo dele, que ele deveria ajustar-se à nova realidade dele, que ele devia mudar comportamentos e práticas para se adequar àquele novo tempo,
Ele foi reprovado justamente aí. E nunca mais saiu desse ciclo. Permaneceu nesse ciclo toda a sua vida. 38 anos, Saul ficou como rei, reprovado por Deus. Chegou um determinado tempo na vida dele que ele perdeu inclusive a unção de rei. Não perdeu o reinado, mas perdeu a unção, porque Deus tirou o Espírito Santo que estava sobre a vida dele e colocou sobre Davi. E a partir daí, o que Saul teve era um espírito maligno que o atormentava todos os dias. Então veja, e talvez a maioria das pessoas estão aí, nesse ponto. Em algum ponto do seu ciclo você parou. Em algum ponto dessa fase do ciclo você não avançou, foi reprovado. E eu espero em nome do Senhor Jesus que você possa entender isso e avançar. Por quê? Se você não se ajusta a esse rio de Deus, a esse ciclo de Deus, você não avança. Você não cresce, não frutifica, ainda que seja um cristão. Ainda que seja alguém que ame a Deus. Ainda que seja alguém que tenha experiência com Deus. Ainda que tenha alguém que leve o nome de Deus. Mas não tem como conquistar. Por quê? Deus trabalha através desses ciclos. Então Saul ficou patinando no segundo ano, na segunda etapa, no segundo momento do ciclo dele, que era ajustar a vida dele. Saul tinha dificuldade em colocar a palavra de Deus em prática quando as circunstâncias ficavam adversas. Ele era um ótimo crente, desde que estivesse sendo só abençoado. Então, se a empresa está crescendo, ele é crente, mas se a empresa está passando por dificuldade financeira, aí ele negociava com o diabo. O casamento vai muito bem, desde que tudo esteja funcionando. Mas entrou uma crise, ele não conseguia se posicionar na palavra de Deus. Ele estava trabalhando e ia bem. Desde que o chefe ou que o ambiente o ajudasse. Mas se o ambiente ficasse conturbado, ele não conseguia permanecer firme na palavra de Deus. Ele negociava com o diabo. E por isso Deus o reprovou. Então, ou seja, no segundo ano que ele tinha que ajustar-se ao que estava acontecendo, ao novo momento, agora como rei, ele não conseguiu fazer isso. E a partir daí, acabou a vida de Saul. Depois de 38 anos, os irmãos sabem, 38 anos na Bíblia fala de paralisia. Fala de você dar voltas, de você ficar naquela famosa expressão, eu já vi esse filme. Então, de tempos em tempos, você vê a mesma situação, você fala, mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo que você está dando voltas no mesmo lugar. Então, de tempos em tempos, você passa no lugar e fala, eu já vi esse lugar. Por quê? Você está andando em círculos. Você não está conseguindo chegar para o algo. E isso acontece quando você está patinando, está sendo reprovado numa das fases do ciclo. Tem condições de ir para frente? Não. Não importa quanto tempo passa. Por quê? Deus só conta o tempo que você vive segundo a palavra dEle, que você vive diante dEle, fazendo a vontade dEle. Então, está parado no tempo e no espaço. Você dá a volta, vai para lugares, anda, não sei o que, abre outros negócios, muda de profissão e tudo, mas não vai para frente. Por quê? Foi reprovado numa das fases, num dos anos do seu ciclo. E aí a coisa não vai. Aí você olha e a coisa vai só ficando. Pergunta para o seu irmão, isso parece com sua vida? Então fala para ele, sai disso correndo, irmão, tem dó. Abra sua Bíblia em Samuel, 1 Samuel. Meu tempo já correu, meu Deus. Mas hoje você vai... Você me dá um tempinho mais, irmãos, para chegar em todos os ciclos, se eu não conseguir? Amém. Eu preciso falar todos os ciclos, pelo menos dos que eu anotei aqui. Então veja. Você tem que perceber, e você vai conseguir isso. Sensibilidade no Espírito Santo é uma questão de treinar, é uma questão de buscar. Quanto mais você ora a Deus, quanto mais você louva a Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você renova a sua mente. Nós vamos começar os cursos novamente, agora em fevereiro. Vamos ter a formatura do ano passado e começar novamente. A Bíblia fala, renove a sua mente para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não renovar a mente, você não vai entender. Então precisa, para que você perceba que ciclo você está, buscando a Deus. E quando você busca a Deus, você fica sensível ao Espírito Santo. Quando Deus se move, você fala, é Deus movendo.
Tem pessoas que são completamente cegas no tocante a Deus. Deus está fazendo as coisas e não está vendo, e falando que Deus nem está movendo. É um absurdo. Então você precisa ter essa sensibilidade na sua vida e perceber. De vez em quando algumas pessoas, principalmente agora, depois que eu ministrei sobre isso, vêm conversar comigo para identificar o seu ciclo. Mas isso é difícil, porque eu preciso estar dentro de você para perceber isso. E eu não estou, mas o Espírito Santo está. Então você precisa buscar a Deus, eu posso te orientar. Fala, olha, mais ou menos isso, caminha por isso, ore sobre isso. Mas não tem jeito de definir, ó, fulano, você está nesse ciclo. Os únicos ciclos que tem condições de nós definirmos é aquele, ó, casou, meu filho, acabou de casar, então entrou num novo ciclo. Ah, você converteu, posso definir que você entrou num novo ciclo. Ah, você teve um filho, começou um novo ciclo, você abriu uma empresa, isso eu posso falar. Mas isso é um evento que todo mundo está vendo. Mas uma boa parte das nossas vidas acontece aqui dentro. E aí é você e o Senhor. Mas existem alguns ciclos, eu vou falar aqui do primeiro ciclo, que eu considero o mais importante, e que, segundo a Bíblia, 75% das pessoas que ouvem a palavra de Deus e aceitam a palavra de Deus, 75% morrem nesse ciclo. 75% não avançam desse ciclo. Ficam parados nisso. Só 25% que conseguem ir para frente. Agora você imagina o quanto esse ciclo é importante. Então, vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e bem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então veja, aqui, irmãos, isso aqui é um fato, aconteceu, é uma história real, com esses personagens, ninguém aqui é fictício, mas todos esses personagens aqui também apontam, são símbolos na Bíblia. Então deixa eu te explicar os símbolos aqui que eu quero pegar para nós entendermos sobre o ciclo na minha vida e na sua vida. Então, os nomes na Bíblia sempre têm significado. Nome de lugares, nome de pessoas, sempre tem um significado. E para que você entenda melhor o texto, é importante você descobrir qual é o significado do nome. Então, Saul na Bíblia, para você ir entendendo, significa desejado. Aquele que é desejado. Israel na Bíblia significa príncipe de Deus. Jessé significa dádiva de Deus. E Davi significa o amado. Então por aí você já começa a ver que esse aqui é mais do que simplesmente está escrito. Então Israel, que significa príncipe de Deus, é um símbolo da igreja. É um símbolo de você, é um símbolo meu. Eu e você podemos ser chamados de Israel, porque somos príncipes de Deus, né, na face da terra, amém? Amém. Quem crê nisso, diga amém. Príncipe de Deus, somos filhos de Deus, Deus é rei, nós estamos passando por essa terra a um propósito de Deus e nós representamos o Senhor. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser, somos uma raça eleita, um povo escolhido, separado por Deus para representá-lo na face da terra. Somos filhos de Deus, adotados por Deus. Antes éramos filhos da ira. Mas não, quando cremos em Jesus, nos tornamos filho, através de Cristo Jesus. E aí somos príncipes de Deus. Então Israel. Agora olha o que Deus diz para Samuel. Até quando você vai ficar com Saul governando Israel, sendo que eu quero que uma outra pessoa governe Israel, que é Davi. E esse Davi eu quero tirar ele lá da casa de Jessé. Então, pelo significado dos nomes, fica óbvio. Então, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos príncipe de Deus, Israel. Por isso nós falamos muito em Israel, e isso não tem nada a ver com o Estado de Israel. Isso é um símbolo da palavra de Deus, é algo que tem um significado. Eu e você somos príncipes de Deus. A partir daí, então, tudo aquilo que diz respeito a Israel, diz respeito à sua vida e à minha vida. Todas as vezes que você lê sobre a história de Israel, você está lendo a sua história. Você está vendo exemplos de vida, daquilo que você pode, daquilo que você não pode fazer, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Então, Deus chega para Samuel e fala: Samuel, Saul foi levantado para governar Israel, mas chegou a hora de mudar, chegou a hora de avançar. E então veja,
Todas as vezes que eu e você começamos a nossa vida cristã, nós começamos sendo governados por Saul. O que é ser governado por Saul? É ser governado por aquilo que você deseja. Que Saul significa o desejado. É ser governado por aquilo que é a aparência. Que Saul era o homem mais alto, mais bonito, o mais forte de Israel naquela época. Então, Saul, como eu disse no domingo passado, aponta para aquilo que os olhos podem ver, para coisas que estão aparentes, mas que não têm profundidade, coisas que não têm raízes, são coisas que você consegue olhar. Então, ou seja, são coisas naturais, são aquelas manifestações que todo mundo olha e vê. Então, normalmente, nós quando nos convertemos, a nossa vida é governada. Por isso, deixa eu te dar um exemplo. Quando alguém vai no encontro, ainda que a divina semente seja lançada na sua vida, mas o que move a vida da pessoa é aquilo que ele enxerga. Talvez ele caia lá no chão cheio da unção de Deus, ou ele vê uma cura, ou ele vê cura na própria vida dele, ou ele vê um emprego que estava difícil e agora Deus abriu as portas, ou é um casamento que estava destruído e Deus restaurou. Então nós vimos aqui em cima muitos testemunhos de pessoas que chegam aqui, reconciliam, estavam com um casamento destruído e é restaurado imediatamente. Isso é algo que acontece, mas é algo aparente que está acontecendo ali, que todo mundo está vendo. E normalmente, todo cristão, inicialmente, todo Israel é governado por Saul, por aquilo que pode ser percebido, por aquilo que pode ser visto. E isso atrai as pessoas. Então nós vemos, por exemplo, nós entendemos que há um propósito de Deus infinitamente maior do que simplesmente cura. Porque cura é uma manifestação para mostrar para as pessoas que Deus existe. Mas depois que a pessoa viu isso, ela precisa avançar. Mas tem pessoas que só vivem nisso. Então tem pessoas, porventura, que, assim, por exemplo, que só vivem por causa de libertação. Libertação de vício, libertação de demônio, libertação de atitudes e comportamento. Então, são coisas aparentes. E isso atrai muitas pessoas. Então, Jesus falou, olha, se eu não fizer milagres, vocês não creem. Se eu não fizer milagres, vocês não andam junto comigo. Mas quando Jesus perguntou para os 12 discípulos, os 12 apóstolos, vocês não querem ir embora? Eles falaram para Jesus, para onde nós vamos? Sendo que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eles não falaram para Jesus, só o Senhor cura, só o Senhor expulsa demônio, só o Senhor liberta de vício. Não falou isso para Jesus. Então aqueles discípulos, eles estavam andando com Jesus não mais por Saul. As suas vidas não estavam sendo mais conduzidas só por Saul, só por aquilo que aparece. E a maioria, e grande maioria dos cristãos começam a vida cristã e são governadas por isso, por experiências sobrenaturais, por coisas que você pode perceber, que você pode ver e que você pode mostrar para outro. Fala, vem cá que eu vou te mostrar algo. Olha lá, está vendo? Naquela vida era paralítico, agora está andando. Está vendo aquele ali é cego, agora ele vê. Está vendo aquele casal? Eles eram destruídos e agora foram restaurados. Você vai falar, isso é errado? Lógico que não. É assim que começa a vida cristã, mas não é assim que termina a vida cristã. E não é assim que nós temos que nos mover depois de passarmos por essa etapa. Eu carrego no meu próprio corpo marcas de cura de Cristo. Coisas que médicos falaram, olha, é impossível ser curado. Eu fui curado, eu carrego isso. Dentro da minha casa também tem isso. Isso é importante, importantíssimo. Mas eu não posso viver na minha vida só isso. O meu casamento também foi restaurado. Isso é importante? É lógico que é importante. Mas e depois que ele foi restaurado? As coisas têm que continuar caminhando. E é isso que Deus estava falando para Samuel. Samuel, começou com Saul e parou em Saul. Mas acontece que eu quero ir para uma nova etapa. Eu quero ir para um novo tempo. E esse tempo agora tem que ser governado por Davi. Davi é o quê? O amado. Amado de quem? Por Deus. Então veja, os dons atraem os homens. Mas o caráter atrai Deus. Então nós todos, sem exceção, ficamos maravilhados com os dons, com as habilidades. Tanto naturais quanto espirituais que as pessoas têm.
Isso é bênção, jamais deve ser desprezado, e é esse ciclo. Alguém que começa em Deus tem que começar assim, e vai continuar assim um bom tempo. Mas chega uma hora que tem que mudar. E quando entrou Davi, o que era Davi? É o amado de Deus. O que a Bíblia fala sobre Davi? Davi é um homem como o meu coração. Isso é o que Deus diz sobre Davi. Então aí muda. Ninguém enxerga o coração. Ninguém vê os princípios, ou o caráter, ou a santidade de alguém, em termos do que você pode perceber. E só Deus vê. Isso é um relacionamento íntimo com Deus, aonde acontece fora dos holofotes. Não é mais ali na presença das pessoas. Não acontece ali mais diante dos membros da igreja. É algo entre você e Deus, que fala do seu caráter, que fala da sua santidade. Chega uma hora na sua vida que o ciclo de Saul tem que morrer para começar outro. Qual outro? Davi. Agora Davi era o homem mais feio de Israel? Não, nós lemos o versículo. Davi era um homem de boa aparência, de belos olhos e ruivo. Glória a Deus pelos ruivos. Você é mais parecido com Davi do que eu, por exemplo. Então veja, Deus rejeitou a aparência, Deus rejeitou o sobrenatural, Deus rejeitou os dons? Não. Deus acrescentou algo que não existia em Saul, que era a profundidade, que era o coração, que eram as raízes, que era o relacionamento com Deus, algo que permanece por toda a eternidade. Saul permaneceu? Não, porque só tinha aparência. E você deve conhecer pessoas que vieram à igreja, foram salvas, que foram curadas, que foram libertas, e hoje não permanecem servindo a Deus, estão longe. Você deve conhecer alguma igreja que tem muitos sinais, mas as pessoas não permanecem. Por quê? Porque é Saul governando. Mas o ciclo de Saul tem que terminar. E entrar Davi, que agrega as duas coisas. Existem e tem que continuar o mover de Deus e o sobrenatural, juntamente com caráter e santidade. E Jesus, quando estava falando sobre a parábola do semeador, ele falou: o pregador saiu a semear a palavra. Uma caiu à beira do caminho. Os demônios vieram e levaram. E a palavra se perdeu. As pessoas aceitaram a palavra. Mas o diabo levou. Foi embora. Depois outras caíram entre as pedras. Tinha pouca raiz. Eles receberam com alegria a palavra de Deus, mas não tinha raiz, não tinha o amado, não tinha Davi, não tinha um coração, não tinha o caráter, não tinha santidade. Em vindo as tribulações, o que aconteceu? Escandalizou, largou, como Saul fez. Um outro tanto caiu entre os espinhos, cresceu, mas os espinhos sufocaram. Ou seja, o mundo, os cuidados com o mundo, as preocupações do mundo, os prazeres do mundo, sufocaram a palavra de Deus. E morreu. Mas uma parte caiu em terra boa. E esse cresceu, e esse frutificou, e esse teve raiz. Então, 4 situações, ou seja, 25% permanece. 75% morre no primeiro ciclo. Então veja, você, Israel, sempre começará a sua vida cristã sendo governado por Saul. Por aquilo que você vê, por aquilo que você percebe. Pelo emprego que você conseguiu, pelo casamento que foi restaurado, pela cura que você recebeu, pelo demônio que expulsaram da sua vida. Mas e depois? Não, eu continuo assim até hoje. Então está errado. E muitos vão morrer aí e não vão avançar. Vão sair às vezes da igreja? Talvez nem todos. Mas não consegue avançar na vida cristã rumo ao propósito de Deus. Fica parado. Então chega o momento que tem que mudar o ciclo. Qual? Entra Davi, o amado. Agora sim, você tem um governo sobre a sua vida. Davi governou Israel como Deus governaria, como Deus quer, como Deus define. Tendo aparência, tendo aquilo que os olhos veem, as habilidades naturais, os dons espirituais que mostram o poder de Deus, mostra a glória de Deus. Mas juntamente com isso, tem também coração. Tem encargo, tem aliança, tem compromisso, tem caráter, tem santidade, tem quebrantamento, tem obediência à palavra de Deus. Esse é o ciclo de Davi. E esse é o ciclo que Deus insistia com Samuel para recomeçar. Deus falou, acabou o ciclo de Saul, agora é hora do ciclo de Davi. E mais, o ciclo de Saul sempre termina mal. Quem fica sendo governado por aquilo que deseja, sempre vai terminar mal, como foi Saul. 40 anos reinando, não sobrou nada.
Davi, de 40 anos, deixou o quê? Deixou Jesus para nós. Deixou a ascendência que Jesus depois viria. Se tornou, o que Deus falou para Davi? Esse reino, essa sua descendência, o reino será eterno, não para nunca. Esse é o ciclo do resultado. Esse é o ciclo do fruto. Esse é o ciclo da conquista. Quando você tem sobre a sua vida sendo governado por Davi e não por Saul. Olha aqui para mim. Então veja. Se você, como Samuel, resistir em trocar na sua vida o desejo pelo amado, o que é desejado, aquilo que a gente gosta, aquilo que nos enche mais o coração porque é visível e palpável, você nunca vai chegar a bom êxito no ciclo da sua vida. Ainda que talvez nem saia da igreja, porque a maioria sai, mas não tem o êxito que outros têm. Aqueles que aceitam o governo, sobre o governo de Israel, Davi, que é a troca que Deus faz de Saul, do desejado para o amado, esses é o que permanecem para sempre. Amém, igreja? Pergunta ao seu irmão, como que está esse ciclo na sua vida? Como que eu sei se eu estou sendo governado pelo desejado ou pelo amado? É simples, faça algumas perguntas às pessoas que vivem à sua volta. Não, eu pensei que era eu que ia definir, não. É quem anda junto com você, é muito mais fácil. Não só por uma única pessoa, mas conversa com uns 4 ou 5 cônjuges, se eles também estão junto com você na mesma fé, filhos, se eles estão junto com você na mesma fé, líderes sobre a sua vida, se, com certeza estão na mesma fé. Conversa com essas pessoas e fala, irmão, em nome de Jesus, fala a verdade. Mas pastor, falar isso porque fala mentira? Não, porque é o seguinte, você sabe que paulista é meio diplomático para falar as coisas. Ele não fala para você assim, você é carnal, você ainda é Saul. É difícil. Ele fala assim, olha, você é alto, você é muito bonito, acho que você está acima de todas as pessoas. Aí quer dizer, né? É o gato que subiu no telhado, mas vai, né? Então, como você não tem muito tempo, você já chega logo e fala, irmão, se morreu, fala agora. Como que eu estou? As pessoas vão te falar. E você vai saber que ciclo que você está vivendo. Se Saul já foi substituído por Davi na sua vida. Os meus filhos, eu sempre converso com eles, sobre casamento. Um, graças a Deus, já casou, glória a Deus. Os outros vão casar em nome de Jesus rapidamente. Então, eu sempre falo para eles, olha, não tem jeito. No mundo que nós vivemos, eu tenho certeza que vocês não vão dobrar o joelho e com os olhos fechados falar, Deus, quem é a pessoa? Não é assim, infelizmente, que funciona. Vocês ficam olhando e olham para alguém que agrada aos olhos e fala, Deus, é essa pessoa? Inverte, que tinha que ser o contrário. Mas não, é assim. Então esse é o Saul governando. É o Saul. É aquilo que olha, atraiu, ficou bonito, não sei mais o que, está dentro do padrão que a pessoa gosta, é esse, ou é essa. Então esse, está errado em fazer isso? Mais ou menos, mas não tem problema. Deus aceita. Agora, qual que é o problema? É permanecer nisso. Eu falo para eles, tá bom, conheceu? Agora é hora do Davi entrar. Daquilo que é amado por Deus. Então conheça essa pessoa além da aparência e veja se ela tem predicados que Deus ama. Se tem coração, se tem aliança. Se é determinado, se busca o Senhor, se Deus é o primeiro lugar na vida dela. Então convida ela para sair na hora do culto. Se ela aceitar, descarta, porque você é mais importante do que Deus na vida dela. Ela tem que falar para você, você está doido? Você acha que eu vou deixar de ver Deus para ver você? Você não se enxerga? Aí você fala, essa você pode procurar, fica do lado dela. Isso aí deu grandes demonstrações de que Davi está na vida dela governando. Então, se você quer saber mais ou menos o ciclo que você está nessa, a que parte, eu falo para você o seguinte, se Davi não governar a sua vida, você é um fracassado. Eu falo, não, pastor, que isso? Com todas as letras, estou te falando isso, com todas as formas, bem claro, bem audível. Aquele que tem tão somente Saul governando a sua vida,
nunca vai conquistar nada. Se você quer ser exitoso, tem que substituir Saul por Davi. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão, você não vai ficar nesse ciclo, né? Parado. Então não esqueça, tudo aquilo que seus olhos podem ver é importante. Mas aquilo que seus olhos não podem ver é mais importante. Samuel chegou diante de Eliabe. Falou, esse é o escolhido. Porque esse era o padrão de Samuel até então. O mesmo padrão de Saul. É esse. É alto, é forte, tem presença. O que foi que Deus disse para Samuel? Deus não vê como o homem vê. Deus vai além. Deus enxerga a aparência? Enxerga. Mas Deus enxerga além da aparência. Foi isso que Deus disse. Deixa eu ler esse versículo para você. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Se você quer ser exitoso, quer ter sucesso, você precisa se alinhar à forma de Deus ver. Porque Deus está vendo completamente. Nós vemos em parte, mas Deus vê completamente. Então Deus vê a aparência, vê. Deus escolheu um rei que tinha aparência, sim, tanto Saul quanto Davi tinha. Mas Deus foi além. E eu e você temos que ir além. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, você vai fazer parte dos 25% ou dos 75%? Salmo 90. Um dia nós vamos pregar só sobre esse ciclo. Hoje eu preciso falar sobre os outros e faltam só 7. Salmo 90. Salmo 90, no verso 10 e 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então veja, um ciclo, agora eu não estou falando que todo mundo passa por esse ciclo, é esse primeiro que eu falei, que é o ciclo de tirar Saul e colocar Davi. Esse é o ciclo que todos, sem exceção na vida cristã, passam. E que 75% morrem nesse ciclo, não avançam. Só 25% vai para frente. São esses os vencedores. São esses que vão conquistar. São esses que vão fazer as coisas acontecerem. São esses que você vai ter como referenciais. Vai falar, eu preciso seguir esse homem ou essa mulher, porque eles são vencedores. Somente aqueles que tiram Saul da sua vida, o desejado, e colocam o amado de Deus. Veja, Jessé é dádiva de Deus. O amado vem por Deus. Então eu tenho que esperar algo da parte de Deus, para acrescentar naquilo que os meus olhos gostam, daquilo que os meus olhos desejam. Eu não posso viver só por isso, isso é andar por vista, nós andamos por fé. Além de ver, nós precisamos de algo a mais. Então esse é o principal ciclo da vida de todas as pessoas. Depois dele nós temos outros, mas aí fica para uma outra oportunidade. Agora eu vou falar de alguns ciclos, que normalmente a gente vê dentro da igreja. Pessoas que não conseguem, ficam patinando nele. E o primeiro é esse, é o ciclo da idade. E aqui nós lemos o que Moisés disse. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Tem pessoas que, naturalmente, isso é muito simples de entender, nós envelhecemos. Nesse ano eu faço meio século. Já pensou? Meio século. Dia 29 de abril, já estou te avisando para você se preparar. Falando isso, foi aniversário da minha esposa ontem. Depois você pode dar uns parabéns para ela. Dá presente também, ela gosta. Eu sou curado nisso, graças a Deus. Bom, mas isso eu estou falando, brincando, os irmãos que nos visitam levam muito em consideração. Então veja, o que acontece no ciclo da idade? Quando é que nós patinamos nesse ciclo? É quando você avança na idade, mas você quer viver uma outra idade que é a que você não tem. Então, não sei se você já viu aqueles caras com meio século, mais ou menos como eu.
Mas está aí de bermudão, de sandália havaiana, fazendo musculação, cheio de tatuagem. Isso, não sou contra isso, não. Acho que até preciso fazer um pouco disso. Mas isso é a vida da pessoa. 50 anos, você devia estar sendo quase avô, como é o meu caso. Ixi, agora enrolou a vida. Você ouviu, né? Minha nora. Então, mas a pessoa ainda está vivendo como um playboy. Ela está vivendo como alguém que tem 17 anos. Então o ciclo dele lá de 17 anos ainda não acabou até hoje. Ele esqueceu que ele envelheceu. Esses dias eu fui numa loja, comprar algumas coisas com a minha esposa. Cheguei lá e tinha uma senhora. Ela devia ter assim... Ah, Deus. Seguramente uns 60 anos. Estou sendo bem benigno. Mas ela estava assim com um shortinho bem curtinho. Assim, bem bronzeada. Esses esmalte de adolescente, já viu? Aqueles rosa choque, aqueles azul choque, aquelas coisas assim. Ela tudo ali com óculos no cabelo assim, um decotão bem grande. Sabe aquela coisa que assusta quando você vê assim? Não, desculpa, a palavra não é assusta, choca. Assim, você olha assim, você fala, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Então a pessoa esqueceu a idade que tem. Agora, puxa vida, nós temos que ser assim conduzidos pela sociedade que ela acha que deve vestir ou não, mas é perceptível em alguém quando você vê que ele quer viver um ciclo que já foi. A pessoa não avançou, não se adequa aos ciclos que estão vivendo. Esses dias eu estava conversando com meu pai, e meu pai é cheio de planos. Meu pai tem 74 anos. Mas os planos dele é assim, como se ele tivesse 15 anos. Eu falei, pai, vamos pensar aqui um pouco. O senhor já percebeu a idade que o senhor tem? O senhor tem 4 filhos, o senhor tem netos, daqui a pouco vai ter bisneto. Desfruta disso. Isso é melhor do que o senhor ficar fazendo esses planos todos, que todo mundo está vendo que não vai chegar. O senhor tem um tempo agora para viver, para desfrutar dessa família que o senhor construiu. Faça isso. Quer dizer, está vivendo um ciclo errado. Então, de vez em quando você vê alguma reportagem com alguma atriz de televisão que, assim, alguns anos atrás era muito requisitada e tudo, e hoje envelheceu. E como esse mundo vive em cima de aparência tão somente, e agora? Agora não tem mais nada para fazer. Aí fica em clínica de repouso, internado, tudo. Por quê? Não consegue viver um novo ciclo da idade. Irmãos, nós na face da terra, como diz Moisés, que acabamos de ler, é 70 anos, o que passa disso é enfado e cansaço. Então eu tenho que preparar, saber que eu vou nascer, vou crescer, vou envelhecer e vou morrer se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, todo mundo vai morrer e você vai envelhecendo. Eu vejo isso hoje, vou fazer 50 anos. E às vezes a minha cabeça quer algo que o meu corpo já não aguenta. Não tem condições. Então é melhor eu me ajustar dentro disso. Então tem pessoas que não avançam no ciclo da idade. Eu estou falando dessa idade física. Não estou falando da idade espiritual. Da idade física. Então tem pessoas que param um tempo no espaço. Tem pessoas que envelhecem antes da hora. A pessoa tem 20 anos, está vivendo como se tivesse 70. Não tem sonhos, não quer crescer mais, sempre cansado, sempre doente de tudo. Então veja, tem coisas que é próprio da idade. Até 7 anos, até 14, até 21, e assim vai. A cada ciclo tem algo que você precisa se adequar a esse ciclo. Se você não fizer isso, você vai ser reprovado no ciclo da idade. E aí o que acontece? Você não desfruta de nenhum. Então veja, se você num ciclo atrás não foi possível, por falta de entendimento, recurso, ou seja o que for, conquistar algo, aí passaram-se 2 ciclos para frente, e você quiser viver no anterior, porque agora tem condições, já era. É melhor você viver o que você está vivendo agora, porque senão você não viveu o anterior, você vai tentar vivê-lo, não vai conseguir, e o atual você vai perder. Então, se passou, acabou, acabou. Ajuste-se. O que a palavra de Deus diz dentro do seu ciclo de idade. E vive em paz. E aí causa menos choque nas pessoas quando olhar para você. Hã?
Bom. Terceiro. O que é terceiro? Falei o primeiro, que é o ciclo de Saul para Davi. O segundo, de idade. Terceiro. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Qual que é esse ciclo? São as pessoas que se convertem, mas resistem em não fazerem parte do corpo de Cristo. É as pessoas que se convertem e querem ser só abençoadas. Elas esquecem que elas têm que caminhar e passar para um outro ciclo, que é ser abençoador, ao invés de ser abençoado. Então Deus é um ser abençoado? Lógico que é. Mas Deus é mais do que ser abençoado. Ele é um abençoador. E é porque Deus é abençoador que você é abençoado. E que eu sou abençoado. Então, eu e você precisamos sair da posição de abençoado e passarmos a ser abençoadores. Quando é que isso acontece? Quando você encontra o seu lugar no corpo de Cristo. Tem pessoas que chegam à igreja e não se encontram no corpo de Cristo. Paulo usa aqui o exemplo do corpo humano. E depois fala, no corpo de Cristo é do mesmo jeito. Então você come. Se a comida que você comer rejeitarem fazer parte do seu corpo, o que vai acontecer com você? Você vai passar mal. O corpo inteiro passa mal. E no final o que acontece? Imagina, você come uma picanha e ela insiste em não ser digerida. Você aguenta isso só um tempo. Daqui a pouco vai ter vômito. Por quê? Ela é falando, não vou ser digerida. Aí o corpo fala, então não é possível você ficar aí. Dentro do estômago, tudo tem que ser digerido. Para quê? Tirar aquilo que não funciona e aquilo que é bênção, fortalecer o corpo. O corpo de Cristo é igualmente assim. Você entra no corpo de Cristo e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, digerindo você. Para quê? Para que aquilo que Deus está abençoando, abençoe todo o corpo. Mas acontece que tanto você quanto eu tem coisas que precisam ser excluídas das nossas vidas. Então é como funciona no corpo. Exclui-se aquilo que não funciona, e o que funciona abençoa todo o corpo. Então tem um tempo de digestão. Mas depois aquilo que você comeu, aquilo que entrou no corpo, agora está espalhado em todo o corpo. Tem pessoas que insistem em não serem digeridas dentro da igreja. Toda célula que você coloca essa pessoa é um problema. Um problema aqui, mudou de célula, outro problema ali, mudou de célula, outro problema ali. Não crescem. Por quê? Insistem em manter-se do jeito que é, do jeito que chegou. Mas não é possível ser assim. Esse ciclo parece que não termina. Passa de célula por célula, de igreja por igreja e nunca avança. Porque insistem em não fazer parte do corpo. Sabe, você foi chamado para ser abençoado por Deus. Mas mais do que isso, você foi chamado para ser um abençoador no corpo de Cristo. Amém? Fala para o seu irmão, sai do ciclo de abençoado e entra no de abençoador. O abençoador é abençoado, pastor, é mais ainda. Porque pensa bem, toda bênção que passa através da minha vida para chegar na vida de alguém, eu recebo dessa bênção primeiro. Porque tem que passar por mim antes de chegar no outro. Então o abençoador recebe muito mais do que só o abençoado. Porque ele é abençoado constantemente. Eu já dei esse teste para os irmãos. Um dia que você estiver muito ruim, um dia que você estiver muito para baixo, muito frustrado, muito deprimido, procura umas 10 pessoas piores do que você e ora por elas. No final da 10ª você vai estar excelente. Por quê? Você foi abençoado porque abençoou outros. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcado, transbordante. É um princípio. É assim que funciona. Antes, como abençoador, você é muito abençoado. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão, você parou nesse ciclo? Procure urgentemente fazer parte do corpo de Cristo. Chega na célula, participe da célula. Se coloque à disposição, fala, estou aqui para fazer parte do corpo de Cristo. O que é que eu preciso? Seja um anjo da guarda. É a primeira função dentro do corpo de Cristo.
nessa parte do corpo chamado videira, que você participa. Chega lá e se disponha a ser um anjo da guarda, um anfitrião. Quarto ciclo. O ciclo do solteiro que casou e insiste em ficar solteiro. Complicado isso, né? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora o verso 23. E disse o Senhor: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora olha o que acontece. Isso eu vejo esse ciclo na vida dos casados. E principalmente na vida, aí é quase tudo, mas os homens infelizmente têm muito disso. Então eu me casei, agora é um novo ciclo. Mas eu me casei, mas eu quero viver como solteiro. Nunca vai dar certo esse casamento. Por quê? A pessoa morreu no ciclo anterior, sendo que começou um novo. Ela quer, vamos pensar assim, uma liberdade descompromissada. Quer uma independência despropositada dentro do casamento. Poxa, se eu quero ser independente, se eu quero ter 100% de liberdade, então não case. Mas se casou, agora você tem uma vida compartilhada. Agora faz parte. Mas as pessoas casam e se vai falar alguma coisa, fala, pera aí, e a minha individualidade? Pera aí, e a minha liberdade? É lógico que Deus jamais vai tirar a identidade de uma pessoa. Muito pelo contrário, Deus vai reforçar a identidade. Mas se casou, agora é uma só carne. Uma só carne tem projetos comuns, tem sonhos comuns, tem atitudes comuns, tem procedimentos comuns, tem alvos comuns. Então, se você é casado e ainda quer viver como solteiro, eu quero falar que você vai morrer nesse ciclo. Nunca vai ter um casamento que preste. Aí, pastor, você está falando maldição? Não. Eu estou abrindo os seus olhos para que você rapidamente se posicione. Lembre dos ciclos. O primeiro ano é conhecer como funciona. E o segundo é o quê? Adaptar-se a esse novo contexto. A maioria dos casamentos morre aqui, nesse segundo ano. Conheceu o contexto e às vezes não gostou. E aí resiste à adaptação. Morre aí. E passa às vezes 30 anos casado. Nesse posicionamento errado. E aí só tem tragédia. E aí depois fala, mas esse Adão devia ser cego. Como que ele exulta de alegria com o casamento? Não, é porque ele viveu o tempo de solteiro da forma como deveria. E depois o tempo de casado como deveria. A hora que ele olhou, falou, que benção. Estou cansado de ser solteiro. Se você não cansou de ser solteiro, não case. Mas se cansou, aí você pode buscar o seu cônjuge. Quinto. Eu estou sendo rápido, irmão, porque aquele relógio lá é uma tragédia, né? Então, pessoas que vivem, quinto ciclo, que eu vejo, problemas, é aqueles que vivem sem propósito e depois que conhece o Senhor, quer continuar vivendo sem propósito. É impossível. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, Filipenses, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, você foi chamado por Deus para conquistar algo. Jesus te conquistou para que você conquiste algo. Isso chama-se propósito de Deus. Então agora não dá mais para viver sem isso. E olha Paulo continuando. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, esse propósito. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está falando o seguinte, eu vivia sem propósito, mas eu fui conquistado por Cristo
para conquistar algo. Então, quando nós falamos de propósito, nós estamos querendo dar o quê? Um rumo de vida que agora você tem. É um novo ciclo. Entrou agora numa vida que tem um propósito a ser conquistado. Não dá para viver. Às vezes eu fico sem entender como que alguém entra no ano sem estabelecer alvos. Não tem alvos. Ou seja, não tem propósito. Não tem alvo praticamente nada. Isso é viver sem propósito. Isso é insistir em viver o ciclo anterior. Já mudou. Se você se converteu, agora é hora de colocar um propósito na sua vida. Não dá mais para viver esperando envelhecer, aposentar e morrer. Não é assim, porque a sua vida agora não tem mais fim. Sua vida agora é eterna. Então tem um rumo de vida estabelecido por Deus. Tem que haver um propósito. Qual o tipo de propósito? Nós vamos ver no próximo ciclo. Mas veja, acabou o ciclo de vida sem propósito. Fala para o seu irmão, sua vida tem um propósito definido, claro. Você pode até discordar de alguns propósitos, ou discordar ou falar que não tem nada a ver com sua vida. Nós vimos aqui a Célia e a Renata, que tem um propósito definido, vai para Moçambique. Eu não vejo isso agora para a minha vida, pelo menos agora. Eu tenho clareza de propósito de Deus aqui. Então, o ano passado, nós tínhamos um propósito como igreja, de sermos 100 igrejas, hoje somos 101, só na cidade. Agora, esse ano, nós temos um outro propósito, sermos 200 igrejas nessa cidade. Então, faltam 99. Mas vamos chegar em 200 em nome do Senhor Jesus, amém? Quem concorda com isso, levanta a mão e diga amém. Fica com a mão levantada assim, fala para o seu irmão que está com a mão levantada assim, então vai ser líder de uma delas. Alguém pode falar, pastor, tem outros propósitos, pode ter. Mas para mim está claro isso. Estamos trabalhando com isso, toda a equipe de pastores em função disso, é um propósito. E quando você define um propósito, Deus abençoa, desde que o propósito seja o propósito de Deus, evidentemente. Ele libera recursos, Ele libera dons, pessoas, apoios, tudo que precisa para aquele propósito. Sem propósito você não vai chegar a lugar algum. Então você precisa, o propósito começa com um sonho. Você precisa sonhar. E depois alinhar esse sonho para que ele venha para a realidade. Então primeiro, Abraão, uma certa vez na vida dele, perdeu um ciclo inteiro de vida. Por quê? Perdeu o sonho. Deus conversou com ele e falou, ih, coitado. E aí, fez ele sonhar. Olha para as estrelas, conta. Ele sonhou e recomeçou um ciclo na vida dele. Logo em seguida, concluiu o ciclo. Por quê? Agora estava sonhando. Sonhando os sonhos de Deus. Que são infinitamente melhores do que os nossos. Então, não podemos viver sem propósito. Fala para o seu irmão, não viva sem propósito. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 6º ciclo. Talvez esse se mistura com alguns dos que eu já falei. É o ciclo de deixar de ser criança e se tornar um homem. E aqui eu não estou falando homem macho, estou falando do ser humano. Sabe, existe tempo de ser criança. Mas existe tempo de ser homem. Ser adulto, ser maduro. Olha o que Paulo diz sobre isso. Capítulo 13 de 1 Coríntios, verso 11. Olha o que ele diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E às vezes eu conversando com pessoas, eu converso mais com homens. Mas é impressionante quanto de homens que ainda são meninos, mas já deveriam, pela idade que têm, serem homens. A impressão que eu tenho, e isso é algo bíblico, e eu posso ver isso nessa cidade, é que o faraó, que é os demônios, o diabo que controla a cidade, mata os homens. Isso é bíblico. Quando o faraó resolveu de parar o povo de Israel, qual foi a orientação? Manda matar os homens. Por quê? Só ficaria meninos. E meninos são muito fáceis de serem enrolados. Mas homens não. E essa cidade mata os homens.
Criam-se homens emasculados, homens sem virilidade, homens sem posicionamento de homem. E aqui eu não estou falando de machos, não. De brigões, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de maduros. Qual que é a característica? Eu não tenho tempo para a gente entrar nesse assunto, que, na minha opinião, caracteriza menino e homem. Gente imatura e gente madura. É simples. Os imaturos sempre querem desfrutar sem pagar nenhum preço. Os maduros não. Sabem que não tem almoço grátis. Sabe que vai ter um preço. Alguma coisa vai ter que ser feita. Alguma decisão vai ter que ser tomada. Algum ônus vai acontecer. Alguma consequência vai existir. Por aquilo que você está decidindo, por aquilo que você está buscando, por aquilo que você está lutando. Mas ainda assim você insiste. Porque você tem disposição de pagar o preço. Isso é ser maduro. É quando você toma uma decisão e sabe, essa decisão vai ter essa consequência, e eu assumo todas essas consequências. Agora, a criança, o que faz? Faz as coisas, mas não assume as consequências. Era simples saber quando meus filhos faziam alguma coisa errada. Se eles chegassem em casa, eles iam direto para o quarto, deitavam e pronto. Está correndo de alguma coisa. Você já viu criança chegar e falar para você assim, eu quero almoçar, pai, mãe, e quanto que é? Já viu criança fazer isso? Não, mas um adulto chegar em algum lugar, ele fala, olha, o que eu posso ajudar? Você está precisando de ajuda? Quer que compre alguma coisa? Porque ele tem constrangimento de comer e não ajudar em nada. Por quê? É um adulto, porque sabe que aquela comida tem preço, tem trabalho, tem coisas envolvidas. Ainda que a pessoa fala para ele, não, isso é honra para você. Aí ele descansa, ele sabe que isso é fruto de um trabalho já feito. Uma boa parte de pessoas que frequentam igrejas são como crianças. Quando você fala em dízimo, de jeito nenhum, o que é isso? Isso é absurdo. Muitos até saem da igreja por conta disso. Por quê? Eles querem desfrutar de um lugar, de energia elétrica, de banheiro, de som, de cadeiras, mas não querem pagar por isso. Então, não estou nem falando de princípio espiritual, estou falando de criancice. O brasileiro é aquele que não arca com as consequências. Eu ando muito, razoavelmente, de avião. Eu fico impressionado. Eu nunca perco o voo, porque eu chego sempre bem antes. Quando a viagem é nacional é de 1 hora e meia, eu estou lá no aeroporto antes. Quando é internacional é 4 horas antes. Quando minha esposa vai, ela fala, não acredito, nós vamos ficar 4 horas no aeroporto. Falei, mas nós vamos, mas não vamos perder o voo. Agora, estou lá na fila. Isso não acontece fora do Brasil, mas aqui dentro acontece direto. Estou lá na fila, aí chega alguém correndo. Meu voo está saindo. E o que é que a empresa faz? Pega a pessoa, põe ele na frente e ele vai. Isso gera o quê? Um costume. A pessoa não quer pagar o preço de ficar esperando, porque sabe que vai chegar lá, não vai ter consequência nenhuma, ela não vai perder o voo. Agora chega lá nos Estados Unidos e faz isso para você ver uma coisa. Se você vai pegar o voo. Então, isso é o quê? Criancice. Esses dias, lendo na Folha de São Paulo, a diplomacia internacional falando o quê? Que a diplomacia do Brasil ainda é criança. Os brasileiros são ainda crianças nisso. Por quê? Não querem assumir as consequências das atitudes que tomam. Verdadeiramente, nós somos uma nação que é uma criança. Temos só 500 anos. Quando você pega nações aí que têm 5.000 anos, nós somos crianças, não amadurecemos ainda. Agora, aí no mundo acontece isso, mas acontece isso dentro da igreja. Sendo que o nosso alvo é a maturidade. Nosso alvo é ser varão perfeito, que é Cristo. Por que nós temos que ser como Cristo? Está escrito isso lá em Efésios. Para que não sejamos levados todo por qualquer lado, por vento de qualquer doutrina. Isso é criança. Você fala para uma criança, eu vi um porco voar, ela acredita. Mas se você falar isso para um adulto, ele fala, irmão, pensa bem no que você está falando. Porque é maduro. Então nós precisamos amadurecer. Nós precisamos de pais maduros. Pais que largam os filhos ao léu. E acham que a televisão, a escola, vai educar. Porque são crianças. Vocês já viram a taxa de homens nesse país que têm filhos e abandonam os filhos? Porque nunca viraram homens.
Não assumem a responsabilidade de ter o filho e cuidar dele. Isso é criancice. Esse é um ciclo que a maioria das pessoas ficam neles. Aí se converte. Depois de um tempo de convertido, está ainda tendo piripaque. Qualquer coisa... Não converso mais com o irmão. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Oh, Deus. Fala para o seu irmão, sai desse ciclo. Ah, não me visitou, nem ligou no meu aniversário. Faça como o Ivan lá, liga antes, fala, ó, não esqueça, hoje é meu aniversário. Ele sempre passa um e-mail falando isso, mas ele passa uma semana antes, pastor, daqui uma semana é um dia maravilhoso. Pô, pastor, você descobriu que dia maravilhoso é esse? Pastor, está chegando o melhor dia do ano. Depois fala, é hoje, é meu aniversário, você ainda não ligou para mim. Ivan, como é que tá? Mano, olha, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Fica todo alegre. É maduro. Aí ele fala, o senhor lembrou? Eu falei, lembrei. Não sei porquê, mas eu lembrei. Irmãos, é exatamente desse jeito. Não estou exagerando nisso aqui. É o homem mais curado que eu já vi até hoje nessa área. Amo ele. Porque eu não esqueço nunca do aniversário dele. Mas às vezes tem pessoas que falam, meu aniversário, você nem ligou? Eu falo, ai, não sabia. Oh, Deus. Um dia eu lembrei do aniversário da minha esposa, que alguém me perguntou, que presente você vai dar para ela hoje? Foi o aniversário da minha esposa. Aí comprei o presente para ela, ela pensou que eu lembrei. Não, foi a irmã que perguntou o presente. Mas agora eu estou ficando bom nisso. Né, Zanildo? Fala para o seu irmão, seja maduro, deixa de ser criança. Então veja, tudo na vida tem bônus e tem ônus. Jesus nos ensinou isso. Se você vai construir uma casa, veja se você tem condições de ir até o final. Isso é maturidade. É você não assumir qualquer compromisso sem antes avaliar se você pode ou não fazer. Ou cumpri-lo, ou conquistá-lo. Isso é maturidade. Irmãos, minha esposa conversa com tantas esposas aqui. Uma das maiores reclamações é essa. Meu marido não assume responsabilidades. Conversa com os homens, mesma coisa. Nossas esposas não assumem responsabilidades. E por fim, Colossenses. Capítulo 3. E desses ciclos, aquele que eu mais me deparo com ele, que mais eu tenho que exortar as pessoas, é esse. Tirando o primeiro, que eu considero mais importante, esse é o segundo mais importante. Estou fechando com ele. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E qual é esse ciclo? Trocar o hoje pela eternidade. Sabe, não dá mais para fazer conta só com o hoje. Paulo está aqui exortando, se você verdadeiramente teve uma experiência com Cristo, pense nas coisas lá do alto. Lá do alto está falando de eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que não passa, daquilo que permanece para sempre. São outros valores, são outros paradigmas, outros alvos, outras conquistas, coisas que vão permanecer. Paulo está insistindo, para de olhar só o hoje. Para de olhar só a sua vida natural. Se a sua vida natural vai bem, mas a sua vida com Deus não avança, tem algo errado. É um ciclo que não está se completando na sua vida. Tem que haver preocupações. Quando eu vejo uma criança de 10 anos preocupado com se ela é avarenta ou não, eu falo, isso é Deus abreviando os tempos. É a eternidade entrando no coração, graças a Deus, do povo de Deus mais cedo.
Porque uma criança de 10 anos que tem esse entendimento, quando ela tiver 50, ela vai estar anos-luz na nossa frente. Infinitamente além, porque começou antes, começou mais cedo. Porque a eternidade faz parte, ela está preocupada já é com o governo de Davi na vida dela. Ela não está mais preocupada com que ela pode comprar um videogame. Isso aí é Saul, é o desejo. Mas ela quer o quê? Davi governando a vida dela. Sabe, se você viver como cristão, pensando só no hoje, a sua vida cristã vai ser frustrante. Eu quero te afirmar isso, vai ser frustrante. Muito frustrante. Mas se você incluir a eternidade e avaliar as coisas que você tem em função da eternidade, a sua vida vai ser maravilhosa. Você vai olhar e ver Deus movendo e trabalhando na sua vida sempre, e você olha para trás e você avalia o quanto você avançou em Deus e o quanto você ainda tem para conquistar no Senhor, e isso vai te dar ânimo, vai te dar disposição, isso vai fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa empreendedora sempre. Porque imagina se olhar só para essa vida hoje. Deixa eu pegar o meu caso, 50 anos, dia 29 de abril. O que é que sobra então? E agora eu já começo a sentir os efeitos desses anos. Que ânimo que tem para viver, sabendo que é só decadência da agora para frente, ou já começou um tempo, até chegar. Decadência do corpo, isso é um fato. Por mais remédio, por mais vitamina, por mais exercício, faça o que quiser. É decadência, é o que está escrito na Bíblia. Porque esse é o salário do pecado. Vieste do pó e vai retornar para o pó. Deus definiu, consequência do pecado, da queda. Mas existe uma divina semente agora. Essa divina semente não morre. Essa agora é a eternidade afora. Eu tenho agora alvos, agora eu tenho toda uma eternidade para pensar. Isso anima. E aí, no caso, o espírito dentro, ele vai se renovando e se fortalecendo a cada dia. O homem exterior vai se definhando, mas o interior vai crescendo e se fortalecendo. Com 80, com 90, com 100, sei lá com quantos anos, vai chegar no final dos dias com o espírito firme, corajoso, bem disposto. Por quê? Há uma continuidade. Mas se o seu olhar é só o hoje, o que vai existir? O que vai sobrar para a sua vida? E uma das coisas que eu mais tento fazer nos meus discipulados é incluir a eternidade na vida da pessoa. É colocar um referencial, para que você avalie todas as outras coisas em função disso. Isso que eu estou fazendo hoje, ajuda ou atrapalha a minha eternidade? Ajuda, mantém. Prejudica, corta. Não tem nada melhor para você avaliar o que você deve ou não deve fazer, quando você inclui a eternidade na sua vida. Porque se tem alguma coisa que atrapalha a sua eternidade, você corta. Pergunta para o seu irmão, você trabalha em função do hoje ou do eterno? Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Rapidamente a equipe de louvor. Esses 6 ciclos que eu disse, além do primeiro, é só para você se posicionar, só para você checar como que é que você está. Porque às vezes você vai bem numa área, mas não vai em outra. Às vezes seu casamento não vai porque você ainda quer viver como solteiro. Às vezes sua vida não está avançando porque você ainda é uma criança, não amadureceu e não quer pagar preço por nada. Às vezes você está trabalhando em função do hoje, não da eternidade. Às vezes você, no seu ciclo normal e natural de idade, você quer praticar coisas que já passaram. Às vezes está te faltando ser encaixado no corpo de Cristo. E crescer junto com o corpo de Cristo. Não sei o que é. Mas eu quero insistir em algo com você nessa manhã. No seu ciclo principal. Sair do governo de Saul
e entrar no governo de Davi. Deixar de andar só por vista, ou daquilo que você deseja, daquilo que satisfaz a alma ou a carne, mas olhar na direção de Deus e ver o que é que agrada a Deus. Isso é crescer, isso é amadurecer, é ter propósito, é ter alvo, é ter um lugar para chegar. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu não sei qual é o seu caso, em que situação você está, mas se você tem algum ciclo que não está rompendo, em alguns desses que eu disse e outros tantos que nós não falamos, mas que o Espírito Santo pode ter mostrado para você, seja em qualquer área da sua vida, eu quero orar por você, para que você não se torne um Saul, não passe 38 anos dando voltas, andando em círculos, mas que você seja um Davi, tenha um rumo, e chegue e conquiste, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto nós cantamos, se você está patinando em algum desses ciclos, vem à frente que eu quero orar para te fortalecer no Senhor, para que você ande e conquiste tudo aquilo que Deus tem para você.